Números capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros versículos, aí nós oramos ao Senhor, pedindo que Deus fale conosco. Diz a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e dareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que Deus fale conosco. Ó Senhor, fale ao nosso coração. Hoje nós estamos aqui, nós temos lido sua palavra a cada quarta-feira, Senhor, e pedimos que esse texto, esse capítulo tão maravilhoso, Senhor, tão importante, ele venha a ser compreendido por nós, que o Espírito Santo nos abra a compreensão e aplique, Senhor, abra os nossos corações para nós recebermos sua palavra com fé, com obediência, Senhor, e sejamos edificados hoje à noite, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós oramos assim, Jesus, e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, vocês lembram, nossas últimas leituras, nossos últimos estudos, nós temos observado o pecado do povo. As pessoas pecaram, teve a revolta de Coré, muitas pessoas morreram por causa dos seus pecados, e a Bíblia mesmo diz, a palavra de Deus mesmo diz, o salário do pecado é a morte. E quando isso aconteceu, irmãos, porém, Deus, ele trouxe, irmãos, uma palavra de misericórdia, porque o povo teve todos esses eventos e as pessoas, Deus trouxe uma praga, mas ao mesmo tempo ele não prosseguiu com essa praga por causa daquilo mesmo que ele preparou, não é? Então morreu muita gente, mas pelo que, como diz aqui no finalzinho, por exemplo, se a gente pegar o capítulo 16, que quando começou esta praga, disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz a expiação por eles. Então a praga ali se deteu por causa da misericórdia de Deus. E no capítulo 17, meus irmãos, Deus, ele trouxe, então, uma demonstração, além dessa demonstração de ter ali matado aqueles que se revoltaram contra o sacerdócio de Arão, ele também, meus irmãos, deu uma demonstração através da vara de Arão, que floresceu em vez do florescimento da vara dos outros líderes das tribos de Israel. A vara de Arão floresceu. E o que acontece então, irmãos? No finalzinho do capítulo 17, Deus então ali tendo mostrado que era Arão o seu sacerdote, porque essa foi exatamente a revolta daquelas pessoas contra o sacerdócio de Arão, as pessoas elas fazem uma pergunta, elas colocam assim, a partir do versículo 12 do capítulo 17: então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos, pois, todos consumidos. As pessoas então, olha, já tinha morrido ali muita gente na revolta de Coré,
depois outras pessoas morreram, e Deus fez florescer a vara de Arão, mostrando: olha, esse aqui é o sacerdote, meu sacerdote, e esse é o meu tabernáculo, onde eu habito no meio de vocês, e esse é o sacerdote que vai fazer ali, escolhido por mim para fazer os sacrifícios, e assim por diante. As pessoas, diante daquilo que tinha acontecido, irmãos, sentindo o peso dos seus pecados, e sentindo o peso então da santidade de Deus diante delas como pecadores, elas perguntam: nós vamos todos morrer? Nós vamos todos expirar? Porque elas perceberam ali que a presença de Deus Santíssimo era, vamos dizer assim, um perigo mortal para elas como pecadoras, né? E muita gente já tinha morrido. Então o tabernáculo estava lá, o sacerdócio de Deus estava lá, e ela diz assim: vamos morrer? Aí o que Deus faz? No capítulo 18, irmãos, Deus, ele mostra para aquelas pessoas que elas não vão morrer por causa do sacerdócio, exatamente o sacerdócio de Arão. Então, em que Arão e os seus filhos e a tribo de Levi deveria ser responsável pelo tabernáculo, e deveria ali, meus irmãos, não permitir que qualquer pessoa chegasse ao tabernáculo, mas proteger aquele lugar e oferecer os sacrifícios. Então eles levariam as iniquidades do povo, e o povo não morreria, tanto pela proteção que eles dariam ali ao lugar do tabernáculo, como também através dos sacrifícios que eles iriam oferecer. E aí, meus irmãos, Deus institui, como uma expressão de fé, como uma expressão de gratidão a Deus, de reconhecimento daquele trabalho sacerdotal, o sustento dos sacerdotes, da tribo de Levi, que não teria um pedaço na terra, mas seria sustentado pelos dízimos do povo, e o sacerdote também seria sustentado pelos sacrifícios, pelas dádivas do povo. Então, como reconhecimento de que as pessoas estavam ali, então, fazendo isso, melhor dizendo, elas estavam reconhecendo o sacerdócio de Arão. Mas observe, meus irmãos, que agora no capítulo 19, o que nós temos aqui? Nós temos um assunto, um ponto, que se relaciona com todos esses outros. Veja, o que nós vimos aí quando as pessoas pecavam? As pessoas morriam. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Então, as pessoas, nós vimos aí vários exemplos já, que na medida que as pessoas se revoltavam contra Deus, vinha o juízo de Deus sobre elas e elas morriam. Então, a morte, salário do pecado, o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. A morte é o grande símbolo não, vamos dizer assim, mas é a grande expressão da consequência do pecado, do salário do pecado, daquilo que o pecado ocasiona. Então, a morte, quando morre uma pessoa, o que vai acontecer ali, né? Quando morre uma pessoa, isso é uma expressão dessa maldição de Deus, a maior expressão, na verdade, né? Porque o que aconteceu com o mundo? A partir de que Adão pecou, entrou a morte. Lembra que Deus disse lá para Adão, que ele falou, né? De toda árvore tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Então, meus irmãos, nós temos aqui a grande questão, né? Nós já vimos isso em leituras anteriores aqui dos livros do Pentateuco e assim por diante, que quando uma pessoa morria, todo aquele que tivesse contato com o morto, ele ficava contaminado. Então esse é o ponto aqui, né? Então o tabernáculo, ele era a presença de Deus, ele simbolizava a presença santíssima de Deus, e a morte contaminava o tabernáculo cerimonialmente, porque a morte vem do pecado. Agora as pessoas morrem, as pessoas iam continuar morrendo em Israel, porque as pessoas morrem, né? Obviamente. Então, o que ia acontecer aqui, irmãos? Veja, Deus continua respondendo aquela pergunta: nós todos vamos perecer por causa dos nossos pecados? E agora entra a questão da morte, que é
consequência do pecado, mas a própria morte contamina todo o arraial de Israel e contamina o tabernáculo. Então, eis a questão: o que vai acontecer conosco? Nós vamos todos morrer por causa da contaminação? Porque as pessoas vão morrer, nós vamos ter que tratar do morto, enterrar o morto, cuidar do morto e assim por diante. E aí nós vamos morrer também, nós vamos perecer, porque nós estaremos então contaminados. E aqui Deus, ele dá uma instrução da água purificadora. É muito interessante nós observarmos isso. Essa água purificadora, então, as pessoas, quando tocavam no morto, quando estavam num local, numa casa, numa tenda onde morria alguém, elas ficavam contaminadas pela morte, então, contaminadas cerimonialmente diante da presença de Deus ali. E o que elas deveriam fazer então, irmãos? Aí tinham que ser purificadas com essa água purificadora, né? Então, esse capítulo 19, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar para nós, primeiro, que Deus, ele instrui como fazer, como preparar esta água purificadora, e em segundo lugar, ele diz como aplicar essa água purificadora. E aí, meus irmãos, nós temos aqui então a questão da morte contaminante, a questão da purificação daquela contaminação que vai causar a morte. Mas eu queria ler com vocês, irmãos, para nós entendermos melhor isso. Eu queria ler com vocês. Você não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir também na Bíblia de vocês. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 e 14, irmãos. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar exatamente, irmãos, dessa prescrição bíblica do Antigo Testamento, e ele vai aplicar o Senhor Jesus Cristo. Queria que vocês observassem aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Observem o que o escritor da carta aos Hebreus ele vai dizer assim. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quando ele fala aqui, irmãos, ele está se referindo assim, diz assim, está se referindo às cerimônias que nós estamos estudando, essas cerimônias dos sacrifícios, em que matavam os animais, e ele cita especificamente essa cerimônia que nós estamos lendo hoje no capítulo 19 de Números, ou seja, a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, porque aquele animal, era escolhido um animal, uma novilha, e ela era morta, e o corpo todo dela era queimado, e a cinza, misturada ainda com outros materiais que tinham a ver com a purificação, e a cinza era colocada numa água, e essa água era aspergida sobre os imundos. Que tipo de imundos? Aqueles que tinham sido contaminados com a morte de alguém. Vocês estão entendendo? Veja então que o escritor dos Hebreus ele diz assim: porque se o sangue de touros e bodes, olha, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, se isso acontecia lá, aí ele aplica agora na nova aliança, no nosso tempo, no tempo do Senhor Jesus Cristo, que Cristo veio morrer, porque tudo aquilo que estava acontecendo ali no Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios, irmãos, apontavam para Jesus Cristo. Então veja o que ele diz aqui: se isso acontecia lá, a purificação da carne, a purificação cerimonial, quanto mais, olha o que ele diz no versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando que aquela novilha que era queimada, misturada
então depois posta na água, e que era para purificar os que tinham contato com mortos. Se aquilo acontecia lá, muito mais hoje acontece com o Senhor Jesus Cristo, para purificar nossa consciência. Olha só, a nossa consciência das obras mortas. Vocês percebem a associação aqui? As obras mortas. Quais são as obras mortas? As obras do pecado. O salário do pecado é a morte. Tudo que é do pecado é morte. Obras mortas. E o pecado, ele atinge a nossa consciência. Quando nós pecamos, irmãos, nós sabemos que somos culpados diante de Deus. Nós somos atingidos pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o sangue de Jesus, seu Filho, pode purificar nossa consciência dessas obras mortas, pode nos limpar, pode nos dar a paz. Por quê? Porque ele foi oferecido, olha a linguagem dele, que pelo Espírito eterno, Jesus, que era cheio do Espírito Santo, que era o Deus homem, que era o homem perfeito, ele foi oferecido em sacrifício, como aquela novilha que morria, que virava pó, né? Que era queimada, e que era usado cinza dela para purificar cerimonialmente as pessoas. Assim, o Senhor Jesus Cristo, que é imaculado, que é perfeito, daqui a pouco nós vamos ver que essa novilha ela não tinha defeito nenhum. Ele, então, purificará as nossas consciências, porque o sangue de Jesus, seu Filho, lembra que João diz? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós formos a Deus, não importa, a consciência ela nos acusa, mas ela pode ser purificada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, todo esse texto que nós vamos estudar, que nós estamos lendo no capítulo 19, irmãos, do livro de Números, ele está apontando para isso. Nós somos limpos pelo sangue de Jesus das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, para que possamos então estar na presença dele sem medo da ira dele, porque Jesus morreu para nos purificar das nossas obras mortas. Tá bom? Vamos voltar lá para o capítulo 19. Então, queria que vocês guardassem essas duas questões, a purificação da consciência das obras mortas. Veja que nós estamos aqui tratando exatamente da questão da morte como contaminante cerimonialmente lá no arraial de Israel, porque a morte é efeito do pecado, e tudo que o pecado é morte, as obras mortas, obras da morte. Então vamos ler aqui o primeiro versículo novamente, irmãos, agora, capítulo 19, e eu quero destacar aqui alguns pontos. Veja o que ele diz aqui. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Então, um animal que não ainda foi posto jugo, que não trabalhou, que não está danificado, ele não podia ter defeito, observe esses detalhes, tinha que ser ruiva, ou seja, vermelho, né? E veja, Jesus, o imaculado, aquele que sem defeito, que derramou o seu sangue, tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus, vermelho, ruivo, sangue, podemos acreditar assim. A novilha sem defeito, então teria que ser trazida, escolhida essa novilha, e essa novilha então seria dada para Eleazar. Vamos ler o versículo 3. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial e degolá-se-á diante dele. Essa novilha, então, ela era dada a Eleazar. Eleazar então não era dada a Arão. Arão era o sumo sacerdote. E como nós vamos ver, se Arão fizesse esse trabalho, ele ficaria contaminado, ele não podia ficar contaminado. Então é escolhido o Eleazar. E Eleazar, ele coloca a novilha fora do arraial. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo morreu fora dos muros, fora da cidade. Tudo isso aqui está apontando para Jesus. Vamos ler o versículo 4. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então, ainda lá fora,
ele aspergirá o sangue daquela novilha 7 vezes para a frente da congregação, da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo. Tudo isso aqui indica o quê? Que aquele animal está sendo oferecido a Deus em sacrifício para expiação do pecado do povo, para que o povo seja contaminado, para que o povo seja, melhor dizendo, purificado da contaminação da morte. Aí o versículo 5: então queimará a novilha perante os seus olhos. Ele vai superintender ali, ele vai observar aquele ato, debaixo da fiscalização dele. A novilha será queimada perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com seu esterco se queimará, ou seja, o animal inteiro era queimado. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Esses materiais aqui eram usados também nos outros rituais de purificação. Então, o que isso indica, irmãos? Que o animal era queimado e esses materiais também eram jogados ali, e para que se transformasse tudo na cinza, mostrando que tudo isso era usado para purificar, que aquelas cinzas seriam usadas para a purificação. E o versículo 6 diz, versículo 7, diz assim: então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Então o Eleazar, ao fazer isso, ele ficaria imundo. Por que ele ficaria imundo, irmãos? Porque ali tudo era um sacrifício, um ritual para a purificação da morte, da contaminação que a morte causava por causa do pecado. Então ele ficava contaminado. É até interessante isso aqui, possivelmente mostrando como tudo era simbólico, né? Não podia purificar verdadeiramente, porque aquela própria cinza e tudo que estava acontecendo ali contaminava o sacerdote, né? Mostrando que era realmente provisório, irmãos, e que tudo apontava apenas para Jesus, aquele que realmente pode nos purificar. Verso 8: também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Então, tanto o que queimou como o sacerdote ficariam imundos, tinham que lavar as suas vestes e ficariam imundos até a tarde. E um homem limpo, veja que Deus está dirigindo tudo como deveria ser feito. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação e o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, será imundo também esse que apanhou, né? Até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Então veja que Deus está instruindo aqui sobre aquela água purificadora, né? Dizendo assim: olha, então queima o animal junto com aqueles outros materiais, e o sacerdote que observou e o que queimou ficam imundos, lava suas vestes e fica imundo até a tarde. Um homem que não esteja contaminado vai lá, pega as cinzas e coloca num lugar seguro, para que posteriormente, de acordo com a necessidade, elas seriam usadas na mistura, né, com a água, como a água da separação. Expiação para fazer expiação, para limpar aquele que tinha sido contaminado com a morte de alguém. Tá bom? Agora vamos ver a partir do versículo 10 a aplicação. Então vocês viram, né? Aqui Deus diz: olha, preparem essa água. Agora, no versículo 10, a aplicação desta água em alguns casos aqui, pelo menos, que o Senhor coloca aqui. Vamos ler, acompanhe comigo, meus irmãos. Versículo 10. Versículo 11 em diante, diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, olha só, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, e imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Então veja Deus orientando. Então teve contato com o morto, o que é que tem que fazer? Vai ser imundo 7 dias. Então era sério, irmãos.
a morte é aqui colocada mesmo como uma consequência do pecado, como uma expressão da maldição de Deus. Então aquele que tivesse contato com a morte estava contaminado 7 dias cerimonialmente. O que ele tinha que fazer? Ao terceiro dia ele teria que se purificar. Diz o texto: se purificará com aquela água, a água seria aspergida nele. Ao 7º dia ele será limpo. Então se purifica no terceiro e ao 7º dia ele será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo no 7º dia. E aí o versículo 13 diz que ele terá contaminado o tabernáculo e ele será extirpado, ou seja, morrerá. Vocês estão entendendo? Então, todo aquele que tivesse contato com o morto, mas não procurasse a purificação, morreria também. Versículo 14: esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação e sobre ele colocarão água corrente num vaso, e um homem limpo tomará o hisopo e molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todos os móveis, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro dia, e o limpo ao terceiro e 7º dia aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém um homem que for imundo, se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergiu a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde, e tudo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Então, meus irmãos, vamos fazer aqui um resumo dessa parte que nós acabamos de ler. Então aqui o Senhor está explicando e dizendo assim: olha, a partir do momento em que alguém tocar no morto, ou no campo, tocar em alguém que for morto pela espada, ou outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou na sepultura de algum homem, estará contaminado, né? Veja que ele diz aqui também no versículo 14, que quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Então, tocou no cadáver, tocou na sepultura, tocou em alguém que morreu à espada, ou estiver na tenda onde morreu alguém, será imundo 7 dias. E aí, uma pessoa limpa, veja que não precisa nem ser sacerdote, nem precisava ser sacerdote. Uma pessoa limpa tomaria daquela água, misturada então a água, as cinzas na água, e aspergiria as pessoas, a tenda, tudo que tivesse sido contaminado no terceiro e no 7º dia. E aí então estaria limpo no 7º dia, tá? Mas se não fizessem isso, aquelas almas que negligenciassem essa purificação seriam mortas. E isso estaria então como estatuto perpétuo, seria a água da separação. E diz aqui, é um estatuto perpétuo, e todo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que tocar será imunda até a tarde. Veja que até mesmo aquele que tocar no imundo, né, também será imundo até a tarde. Então, meus irmãos, o que é que nós temos aqui? Vou fazer aqui um resumo e depois nós vamos lembrar lá de Hebreus e colocar aqui na nossa situação, irmãos, nos nossos dias em que nós já vivemos. Veja, isso tudo aqui nós não fazemos mais.
não fazemos mais. A carta aos Hebreus ensina que essas coisas todas passaram, porque elas eram o quê? Elas eram preparatórias, elas ilustravam o que o Senhor Jesus Cristo ia fazer. Então o que nós temos aqui? Nós temos, irmãos, o povo de Deus habitando com Deus. Deus estava onde? No tabernáculo. E nós temos, meus irmãos, que não somente os pecados contaminavam o povo, mas a maldição do pecado, qual é? A morte. Contaminava aquelas pessoas. Todo aquele que tocava no morto ficava contaminado. Na presença, então, ali de Deus, o tabernáculo, ele não poderia ser contaminado assim. Então Deus diz: o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se purificar cerimonialmente através dessas águas da separação, dessas águas da purificação. Então, no terceiro dia, a pessoa ficaria imunda que tivesse tocado no morto. 7 dias, no terceiro dia e no sétimo dia ela seria aspergida aquela água. Então no sétimo dia ela estaria limpa. Mas se não fizesse isso, morreria. Vamos agora pensar no que Hebreus diz. Hebreus diz que se isso acontecia e limpava as pessoas na carne, ou seja, limpava as pessoas cerimonialmente, muito mais o Senhor Jesus, que está sendo tipificado aqui. Essa novilha era vermelha, apontando para, provavelmente esse é o símbolo, né? Apontando para o sangue de Jesus. Essa novilha, ela era o quê? Ela era sem defeito, apontando para a perfeição de Jesus Cristo. Essa novilha, ela era morta e queimada, apontando o quê? Para o sacrifício de Jesus. Essa novilha, irmãos, ela era depois feito cinzas, misturada, né, com vários materiais que também eram usados para a purificação cerimonial, aponta o quê? Que Jesus Cristo nos purificaria através do seu sacrifício. E tem um detalhe aqui que talvez também seja um símbolo, irmãos, que quando ela é colocada em água, né? A cinza é misturada com água que era aspergida, e a água é o que? Símbolo do Espírito Santo. Lembra disso? Então, que é o Espírito que aplica a obra da redenção na nossa vida, que nos convence, que nos dá fé, que nos dá arrependimento. Então, o que o texto está apontando? Olhando para o Novo Testamento, meus irmãos, está dizendo o seguinte: olha, todos nós somos pecadores. E o pecado, as obras do pecado são obras o quê? Mortas. O salário do pecado o que é? A morte. O pecado é contaminante e ele mata, ele destrói. Ele atrai a ira de Deus. O pecado, ele mancha a nossa consciência. Nós sentimos a culpa dos nossos pecados. Nós sabemos que o que nós fizemos é errado, é pecado. E a nossa consciência fica o quê? Culpada. A nossa consciência diz para nós: tu pecaste. Não é? Sabe aquele senso moral, né? Do certo e do errado. Quando nós pecamos, a consciência fica manchada, fica culpada. Então o que Hebreus diz? Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso me livrar da ira de Deus e da morte em consequência do meu pecado? Como é que eu posso purificar a minha consciência que diz que eu sou culpado diante de Deus? Como é que eu posso? Ora, Hebreus diz: se as cinzas da novilha purificava a carne, purificava cerimonialmente, muito mais o Senhor Jesus Cristo pode nos limpar a nossa consciência das obras mortas. Entende? Então, quando a todo pecador é dito: arrependa-se, confie em Jesus como seu Salvador, e você será limpo dos seus pecados, e a sua consciência será purificada, será limpa da culpa, porque Ele nos limpa a nossa consciência, porque Ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. E assim nós estaremos livres da consciência e da morte, e de toda a contaminação que o pecado ele opera. Mas também
Hebreus, junto com esse texto aqui, quer nos dizer que aqueles que não confiarem em Jesus, o que acontecia com as pessoas que não se purificavam? Morriam. O que acontece com aqueles que não confiam em Jesus? Morrem. Então, é essa a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia está dizendo: pecador, você não precisa morrer. Basta você se arrepender, basta você confiar em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, descansar nele, e a sua consciência será purificada e você não morrerá. Agora, meus irmãos, permita ainda fazer uma aplicação para nós que já cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e, portanto, já somos limpos, no sentido de que Cristo já nos lavou. Mas mesmo nós, irmãos, que já cremos no Senhor Jesus, não somos ainda perfeitos. Somos pecadores. E quando nós pecamos, meus irmãos, a nossa consciência também, ela é o quê? Ela é manchada pelos nossos pecados. A carta aos Hebreus, ela está sendo escrita para cristãos. E é aos cristãos que está sendo dito, olha, e aliás é uma mensagem para os cristãos, porque muitos daqueles irmãos, sabe o que eles estavam fazendo lá em Hebreus, na carta aos Hebreus? Os hebreus, né, a quem o escritor estava escrevendo, eles estavam querendo voltar ao judaísmo para não serem perseguidos, e aquelas cerimônias que já tinham passado. Os escritores hebreus estão dizendo assim: olha, isso aqui era símbolo, isso aqui já passou, Jesus é que estava simbolizado, Jesus já veio, então não precisa mais matar novilha, queimar novilha, aspergir água. Nós não fazíamos mais isso nos cultos. Por quê, irmãos? Os cultos antigamente, lá no Antigo Testamento, tinha tudo isso, mas nós não fazíamos mais isso. Por quê? Vocês não vieram aqui para a igreja trazendo animal para o sacerdote matar, nem temos sacerdote, nem temos mais sacrifício. Por quê? Porque o nosso sacerdote Jesus já ofereceu o sacrifício na cruz do Calvário dele mesmo, e portanto nós não fazemos mais culto com essas cerimônias, esses sacrifícios, nem queimamos uma novilha, nem fazemos a cinza, misturamos com água, aspergimos em nós, não fazemos mais nada disso. Então, mas aquelas pessoas queriam voltar. Então o escritor aos Hebreus disse para elas assim: não façam isso, porque nós estamos no tempo da glória, nós estamos no tempo em que Cristo já morreu, basta ficarmos firmes nele na fé. Então a mensagem para nós, irmãos, nós somos ainda pecadores, e nós devemos continuar olhando para Jesus, perseverando em Cristo, confiando nele, descansando, porque somente ele nos limpa dos nossos pecados e purifica a nossa consciência e nos livra das nossas obras mortas. Amém, meus irmãos? Eu queria então que vocês pensassem nisso, aplicassem as suas vidas hoje à noite e olhassem para Jesus Cristo, o Redentor, Salvador, que está aqui para salvar, para limpar, para purificar a todos nós, nos limpando dos nossos pecados. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar em resposta na santa palavra de Deus. Feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Ó Senhor amado, nós nesta noite anunciamos a sua palavra bendita, santa, Senhor, conforme está aqui expressa no livro de Números, e que Hebreus nos explica e nos mostra a verdade para nós hoje, Senhor. Nós viemos aqui hoje para buscar a sua palavra, para te buscar, Senhor. Aplica a nossa alma, ao nosso coração, a palavra do Senhor, de forma que todos nós, Senhor, todos aqueles também que vierem ouvir depois dessa gravação, possam depositar sua fé, a sua confiança unicamente em Jesus Cristo, e possam continuar confiando nele, porque nele está toda a redenção, toda a purificação da nossa consciência de obras mortas do pecado. Abençoa a nossa vida, Senhor, nos abençoa pelo Espírito Santo assim, que todos nós estejamos firmes em Jesus e sejamos fortalecidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso, seja conosco a sua graça e a sua misericórdia, Jesus. Amém.